paz de Cristo. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar com os irmãos aqui, em torno da palavra de Deus. Vim do Ceará, terra longe, aí estava em São Paulo, vim de São Paulo direto para cá e volto amanhã bem cedo para o Ceará e fico segunda e terça no Rio de Janeiro, e essa vida está maluca, certo? Mas eu sou muito feliz por conhecer irmãos de outros locais do país, de poder ver essa nossa união, essa nossa unidade no corpo de Cristo, mesmo em denominações diferentes, em unidades eclesiásticas diferentes. A gente tem uma só fé, esse um só batismo, esse uma só doutrina que nos ajuda a permanecer unidos como povo de Deus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Sei que vocês já olharam essa carta por um pouco ontem, a gente vai olhar mais um pouco hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler 2 Timóteo 3, do verso 10 até o versículo 5 do capítulo 4. 2 Timóteo 3, 10 até 2 Timóteo 4, 5. Todo mundo comigo? Então vamos ler. Eu vou ler na versão Almeida do século 21. Se for igual à sua, você vai ter mais facilidade. Mas assim, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se juntarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo escreve 2 Timóteo como uma carta da sua velhice. Ele está preso em Roma, ele já está em um período de vida bem posterior, ele já está prestes a ser morto, e ele sabe disso. Ele termina 2 Timóteo 4 falando que ele está prestes a ser derramado como uma oferta de libação. A libação era aquela oferta de sacrifício derramado, em que você derramava um líquido ou mesmo o sangue do animal. Ele entendia que o seu sangue seria derramado em sacrifício a Deus. Ele já estava vislumbrando o fim da sua vida. O fim de 2 Timóteo é talvez o último texto que Paulo escreveu, o qual nós temos acesso, e Paulo está instruindo um jovem na fé, um jovem pastor, a respeito do seu ministério. As últimas coisas que Paulo fala a esse jovem pastor, antes de se despedir, no verso 6, ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta, e vai fazer aquela sua despedida final. É o último ensino de Paulo, é a última coisa que Paulo tem a dizer a um jovem pastor na sua carta, escrita durante a prisão. E Paulo fala da palavra, e Paulo fala da Escritura, e da necessidade que Timóteo tem para permanecer naquilo que ele havia aprendido em um mundo que odeia Deus e que odeia a verdade de Deus. Vocês já viram isso ontem, pelo que eu pude me atualizar aqui com o Brás, sobre os homens desse tempo perdido que vão de mal a pior. Paulo começa o capítulo 3 falando disso. Ele diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis,
pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, e vai seguindo uma série aqui de xingamentos de Paulo ao seu tempo, nesses últimos dias que começaram com a vida de Jesus e que vão continuar até a volta do Cristo. A expectativa é sempre que ele volte logo, uma expectativa que já existia há 2000 anos, mas é uma expectativa que a gente tem que manter, de que Jesus está voltando, ele está vindo, a qualquer momento ele pode chegar. Ele descreve um mundo perdido, um mundo caído, e traz algo para Timóteo. Ele fala muito isso nessa carta. Tu, porém, tu, no entanto. Paulo deseja que Timóteo viva em oposição ao modo como os homens do tempo vivem. Timóteo tinha que ser, e Paulo instrui Timóteo para que ele seja uma contracultura encarnada, uma pessoa em oposição àquilo que o mundo é. O homem que encontrou Deus, ele é diferente. O homem que encontrou Cristo, ele é diferente do homem que não encontrou Cristo. Se você encontrou Jesus, se você vive vida de igreja, se você tem uma vida transformada pelo Evangelho, se eu coloco uma pessoa sem Deus do seu lado, eu tenho que encontrar a diferença. Não pode ser a mesma coisa, não pode ser o mesmo comportamento, não pode ser a mesma fala, não pode ser o mesmo cheiro, não pode ser a mesma roupa, não pode ser o mesmo entretenimento, não pode ser o mesmo valor, não pode ser o mesmo alvo. As coisas têm que ser diferentes. Paulo queria que Timóteo fosse diferente. Tu, porém. Paulo fala que Timóteo pôde observar o proceder de Paulo e que o procedimento de Paulo deveria ser um modelo para o procedimento de Timóteo. Ele fala isso no versículo 10, que tu observou o meu procedimento, minha doutrina, minha paciência, minha fé e tudo mais, as minhas perseguições e coisas desse tipo. Ele diz que todo aquele que encontrou Jesus e quer viver uma vida em Jesus, vai viver uma vida de perseguição e de dificuldade. Os homens vão se colocar contra o homem de Deus a partir do momento que ele encontra essa vida que é o reflexo da fé. Ele diz que os homens maus e impostores, os homens desse tempo, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, tendo procedimentos errados, procedimentos falsos, e levando os outros a esse mesmo procedimento, e sofrendo desse procedimento. E Paulo entra aqui no tu, porém, que eu quero chamar a atenção para a gente essa noite, no verso 14, tu, porém, permanece. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras. A gente vive num mundo perdido, num mundo sem Deus, num mundo em que as pessoas enganam e são enganadas. Paulo está descrevendo a realidade de abandono do caminho da fé. Lembra muito aquilo que Paulo fala em Romanos 1, 2 e 3, a respeito do homem que é abandonado por Deus. O texto de Romanos diz que os homens se afastam de Deus, os homens estão se lixando para Deus, e o que Deus faz em resposta é se lixar para o homem. Você quer viver a vida de pecado? Pois viva. A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é deixar ele fazer o que ele quiser. A pior coisa que Deus pode fazer com o homem é dar a ele liberdade para viver como ele bem entender. É deixar você satisfazer os seus desejos, as suas vontades e ter o que você quiser. Os homens se lixam para Deus, Deus responde se lixando e deixando o cara fazer o que ele quiser. Deus os entrega ao seu próprio entendimento. É a linguagem teológica que Paulo vai usar. Deus entrega o homem ao seu próprio entendimento, para que o homem satisfaça aquilo que ele deseja. Essa é a situação do homem que não tem Jesus. Ele é entregue a ele mesmo. Paulo, entendendo o contexto que Timóteo está inserido, como um jovem ministro, deseja que Timóteo não seja um homem que é guiado pelo pensamento do mundo e pelos interesses do mundo. E Paulo deseja que Timóteo viva em oposição, em uma vida de permanência, em uma vida em que ele tem raízes, ele é fincado em alguma coisa. Enquanto o homem sem Deus não tem no que permanecer, ele acaba entregue a si mesmo e às próprias vontades e aos próprios desejos. Paulo também diz isso em Efésios capítulo 2, quando diz que o homem sem Deus é aquele que vive sujeito às vontades da mente, do mundo e das forças espirituais malignas. O homem de Deus, ele permanece. Ele tem um local em que os pés deles estão fincados. É o local onde ele faz raízes. É onde ele está, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, porque desde a infância conhece as sagradas letras. O modo como Timóteo seria um homem diferente do homem que não tem Deus, era permanecendo no ensino que ele havia recebido da Escritura. Era permanecendo na fé bíblica. Timóteo havia sido instruído pela sua família a respeito de Deus através da Escritura. No caso de Timóteo, através do Antigo Testamento. Ele havia encontrado essa verdade. Paulo, ele entendia que estava adicionando revelação
e trazendo um continuar da revelação de Deus aqui no Novo Testamento. O que para Timóteo era as Sagradas Letras só o primeiro passo da revelação, nós temos as Sagradas Letras no seu todo revelacional, incluindo o Novo Testamento. O desejo de Paulo era que Timóteo encontrasse permanência naquilo que foi revelado por Deus, que era a Escritura. Por que a gente não consegue ser diferente do mundo? Por que muitas vezes o nosso procedimento não é muito diferente do procedimento da pessoa que não tem Deus? Por que muitas vezes, na escola, depois de alguns meses, a gente tem que ouvir aquela fatídica frase: ah, mas tu é crente? Não é uma coisa que surge nos primeiros momentos, é uma coisa que surge depois, quase que a gente deixando escapar. A gente tenta esconder e a pessoa se espanta: vale, é crente. Por que muitas vezes a gente faz as mesmas coisas, deseja as mesmas coisas, tem os mesmos valores, tem os mesmos objetivos de vida? O motivo é porque, ao contrário de Timóteo, a gente não permanece. O processo de viver uma vida de fé nem sempre é uma vida de adquirir novos conhecimentos. A vida de um homem que encontrou Deus não é de sempre ouvir uma coisa nova no domingo. Às vezes eu vou para o culto no domingo e eu não aprendo nada de novo, certo? Você faz um tempo de seminário, você estuda um pouco, você lê bastante, e quando você vai para o culto é muito difícil encontrar uma informação nova. Ou, sabe, aquele pulo do gato que ninguém viu, aquele segredo, aquela verdade oculta que você não sabe. Se alguém pregar aí e for isso, cuidado, certo? Se for uma verdade oculta assim que ninguém viu, você fica assustado. Onde é que você está, certo? Pode não ser uma igreja, pode estar errado de interesse. Que a gente tem uma verdade que é pregada a nós todos os dias, todo domingo. É uma Bíblia só, que a gente lê a vida inteira. Chega uma hora que as verdades novas acabam rareando um pouco mais. Mas Timóteo não seria alguém diferente do mundo, porque Timóteo ia estar sempre aprendendo coisas novas. Eu não quero dizer que nós não devemos aprender coisas novas. Mas Timóteo seria diferente do mundo quando Timóteo permanecesse no que ele sabia, no que ele havia aprendido. Há um processo de aprender, mas só saber não é o bastante. Existem muitas pessoas cheias de conhecimento e informação acerca da Escritura que vivem vidas miseráveis e que abandonam o caminho da fé. Abandonam o caminho da fé porque não permanecem, não continuam no caminho da palavra. Amar a palavra, amar a Escritura, amar a Bíblia, não é só um processo de adquirir novas informações. Amar a Bíblia é um processo de permanecer na verdade quando todo mundo vai na contramão. É permanecer na verdade ainda que custe tudo. É permanecer na verdade ainda que sozinho. É viver a ética de Deus ainda que todo mundo viva uma ética maldita do mundo. É quando as pessoas zombam de você. É quando riem da tua cara. É quando tentam fazer pouco do modo como você vive. Mas você entende que você permanece. Os homens enganam e são enganados. Eles são entregues aos próprios entendimentos. Eles são servos do pensamento do mundo. Mas você permanece no que você aprendeu. Você continua, você se mantém nas Sagradas Letras, sabendo de quem você aprendeu. Timóteo foi instruído pela sua família. Ele foi instruído por Paulo no ensino da verdade. E ele tinha confiança. Timóteo deveria ter confiança naquilo que lhe havia sido ensinado. Isso passava pelo processo de crer, de estudar, de saber das coisas, de entender aquilo que haviam dito para ele. Ele diz: pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo seria diferente do mundo porque Timóteo adquiriu, através das sagradas letras, uma sabedoria que poderia fazê-lo salvo em Cristo. Você se importa com isso, com essa palavra arcaica, sem graça? Sabedoria. Porque isso é coisa de idosos. Eu falo, imagina um sábio. Imagina uma pessoa sábia. O que você imagina? É um cara de barba longa, né? Barba branca, sentado num trono, já bem idoso, talvez em alguma região oriental, cercado por um ambiente assim meio pacato, meio com cores pastéis. E esse é um sábio. Sempre de fala mansa, espaçada e incompreensível, né? Contando histórias loucas e fazendo ilustrações que ninguém entende. Esse é um sábio. Mas a Escritura fala de um tipo de sabedoria que é uma sabedoria que salva. As Sagradas Letras tornaram Timóteo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Uma salvação que é recebida através de um processo
de sabedoria, de adquirir sabedoria, de entendimento. Paulo está dizendo que a salvação, então, não é só um processo emocional, não é só um processo volitivo, não é só um processo espiritual, não passa só pelas ações, não passa só pela moral, não passa só pelas emoções, pela vontade, passa também pela cognição. A fé que te salva é adquirida através de uma sabedoria que você recebe, uma sabedoria que você encontra na Escritura. O processo de ser salvo, o processo de ser diferente do mundo, e ao contrário daqueles que vão de mal a pior, agora viver uma vida santa e correta diante de Deus, passa pelo entendimento, passa pela tua cabeça, passa por entender e compreender e ser tocado e transformado pelo texto. E um texto, meu irmão, você lê, e um texto você entende, e um texto você medita, e um texto você rumina, e um texto você discute. Existe um processo em que você está preocupado em ser mais sábio, em ser mais inteligente para as coisas de Deus. A gente gasta muito tempo buscando inteligência na vida, né? Você faz uma faculdade, faz um mestrado, faz um doutorado, você faz um curso, faz uma especialização, você tenta procurar coisas na tua área para você saber e entender as coisas. Vivemos numa época que louva essa tecnicidade da habilidade de saber as coisas, de ter conhecimento, de ler muitos livros. Mas a gente às vezes acha que as coisas da fé não passam por isso, de que as coisas da fé não estão relacionadas com a mente muitas vezes. E a gente não consegue ser diferente do mundo porque a gente não tem sabedoria. A gente não consegue viver uma vida diferente da vida do homem sem Deus porque a gente não tem o entendimento que nos torna sábios para a salvação. A gente nem consegue diferir o certo do errado. A gente não sabe diferir a mão direita da esquerda. A gente não sabe identificar os perigos da nossa fé. A gente não sabe identificar o pecado. A gente não sabe identificar o erro. A gente não sabe articular as verdades da nossa salvação. E a gente acaba sendo levado e acaba sendo engolido pelos ídolos da nossa cultura. Você vai para a faculdade ouvir 5 horas de aula de pessoas que odeiam Deus e tentam apresentar um conteúdo longe da fé, e você acha que 5 minutos de devocional é o suficiente para te dar uma sabedoria para conseguir contra-argumentar e entender e se colocar contra essas coisas. As nossas crianças vão para a escola ser cooptadas por partidos políticos, ser levadas a duvidar da própria sexualidade, serem levadas a práticas das mais variadas, das mais abjetas, e a gente acha que ouvir de novo a historinha de Jó, a historinha da baleia, Jonas, o peixe, vamos dançar mais um pouquinho, a dança do pinguim e tal, brincar, pinta um negocinho e pronto. Desde a infância, Timóteo aprendia as Sagradas Letras. E essas Sagradas Letras tornaram Timóteo sábio, para que ele fosse realmente sábio em Cristo Jesus, em contraposição ao mundo ante Deus. A igreja precisa ser um ambiente fincado na palavra, para preparar os homens, desde a infância, para serem em oposição ao mundo, para estarem em oposição ao reino de Deus. Desde criança a gente é bombardeado pelas mais variadas ideologias, pelos mais variados pensamentos contrários a Deus. E na igreja a gente ainda está brincando, a gente ainda está dando água rala, a gente ainda está fazendo palestra motivacional, a gente ainda está transformando o culto em coaching, sabe? Para você sair para cima, sair bem, sair feliz, com as baterias recarregadas. E você volta para casa um inútil. Um inútil que não consegue dominar a palavra de Deus, que não consegue adquirir a sabedoria do Senhor através da Escritura, porque a Escritura não é pregada no púlpito muitas vezes, não é o tema das canções muitas vezes, não está na sala das crianças muitas vezes, não é o tema das conversas muitas vezes, e a gente vai sendo levado. A gente vai sendo levado por falta de sabedoria. Não é uma sabedoria, uma inteligência teológica de saber nomes em grego e saber citar datas de autores, é uma sabedoria da Escritura, de amar a Bíblia, de amar aquilo que Deus diz, e como é que essa verdade de Deus muda o modo como você vive. Paulo não era igual ao mundo, porque Paulo amava o conhecimento que vinha da Escritura. E isso mudou Paulo. Paulo viveu isso. E Paulo passou isso para Timóteo. E Timóteo não era igual ao mundo, porque Timóteo amava a verdade que vinha da Escritura. Todos os jovens que eu conheço, todo mundo que trabalha comigo com evangelismo de estudantes, todos que conseguem viver uma vida em oposição ao erro, são pessoas que antes de tudo amam a palavra. Que antes de tudo sabem que esse é o alimento da vida deles, que é lá que eles permanecem, é lá que eles colocam raízes,
Eles leem a Escritura, eles amam a Escritura, eles são tocados pela Escritura e a mente deles é transformada pela Escritura. E há uma transformação da mente que nos torna salvos pela fé que há em Cristo Jesus. O cristão transmite através da Sagrada Escritura um conhecimento de Cristo. O objetivo desse texto é exaltar esse Cristo, é apresentar a salvação nesse Cristo, é apresentar aquilo que Jesus tem a nos dar através desse Cristo Jesus. Uma pregação bíblica que não fala de Jesus não é verdadeiramente bíblica. Uma pregação bíblica que não apresenta uma sabedoria para a fé em Cristo não é verdadeiramente pregação da palavra de Deus. Pode ser palestra, pode ser uma aula, pode ser o que for, mas não é aquilo para o qual a Escritura se propõe. A Escritura serve para fazer você amar mais Jesus. Se o sermão acaba e você não ama mais Jesus, ou está errado o pregador, ou está errado você. Talvez os dois, né? Nunca se sabe. Mas termina o sermão e você não ama mais o Cristo. Se termina o sermão e um judeu pode concordar. Se termina o sermão e o muçulmano pode concordar. Se termina o sermão e o cara que não se converteu vem agradecer, porque fez ele se sentir bem, talvez a gente está errando no modo como a gente lida com a Escritura. Porque a Escritura é feita justamente para deixar o homem sábio para a fé, sábio para a salvação. Jesus é o tema disso aqui. Jesus é o foco disso aqui. Jesus é a razão disso aqui. Se não há um elemento de fé e um convite para que esse Cristo seja o nosso Rei, o nosso Senhor, através da Escritura, a gente não está amando a palavra como a palavra se propõe a ser amada. É por isso que Paulo continua dizendo, no versículo 16, os versos 16 e 17, que é talvez um dos maiores textos a respeito da grandeza, da confiabilidade, da autoridade da Escritura. Ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a Escritura. Tem um princípio reformado muito famoso chamado sola scriptura. Já deve ter ouvido isso. 500 anos da Reforma Protestante agora em outubro. 5 solas da Reforma. E um deles, o sola scriptura. Nossas doutrinas, nossa fé são baseadas unicamente na Escritura, não na tradição, não nos concílios, não no magistério da igreja, unicamente naquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Mas há um outro princípio que provém da Reforma que é muito ignorado, que é o princípio do tota Escritura, que não é só apenas a Escritura, mas toda a Escritura. Toda a Escritura é útil, toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura representa Deus falando conosco. E dá para dizer amém para isso também. Mas a gente tem dito amém para isso na nossa vida? A gente tem lido toda a Escritura? A gente tem estudado toda a Escritura? A gente tem pregado toda a Escritura? Ou a gente seleciona aquilo que a gente gosta mais? Não, pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Aí, irmão, você lê o quê? Não, só leio os Salmos. Né? Não, eu amo a palavra de Deus, eu leio demais, eu só leio o Novo Testamento. Não, na nossa igreja a gente prega a Bíblia, Em quais livros bíblicos você já pregou? Mateus, carta, um provérbio aqui, acho que só. E o texto, e o todo da Escritura acaba sendo desprezado. E os pastores, muitas vezes, acabam caindo na tentação de só pregar sobre aquilo que gosta, sobre aquilo que acha que é atual, sobre aquilo que acha que é relevante. A igreja acaba cobrando que o pastor sacie também essa necessidade do coração de cada um, e a Bíblia tem trechos que nunca foram pregados, trechos que nunca foram lidos. Deus vê você pulando a genealogia, certo? Mas foi Deus que escreveu também. É a palavra do Senhor. E a gente não lê a Escritura, a gente não gosta, eu não leio o livro tal porque eu não entendo, eu não leio o livro tal porque eu não gosto. A gente nunca chega nos profetas menores. A gente faz o estudo bíblico, consequencial no ano, vai lá Gênesis, chega em Êxodo com muita força, começa o negócio de Levítico, começa a ficar estranho, Quando chega em Números, acabou. Números é a curva da boa esperança. Você passou de Números, você termina no ano. Se você parar em Números, aí foi. E a gente não consegue ler, a gente não consegue amar toda a Escritura. A gente escolhe os pedaços da fé que a gente gosta e exclui aqueles que a gente acha descartável. A gente escolhe os pedaços de Deus que a gente gosta e exclui aqueles que a gente acha irrelevante. O autor aos Hebreus diz que nós devemos considerar a severidade e a misericórdia de Deus. Devemos olhar para Deus como um todo completo. E a gente só gosta da parte boazinha de Deus. Começa a parte de condenação, a gente não quer saber. A gente gosta do amor de Deus, quando começa a falar de santidade, aí deixa para lá. A gente gosta da vitória, mais que vencedor. Aí quando a gente descobre que é mais que vencedor no meio do sofrimento, a gente dá uma torcida. Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, aí eu boto na traseira do carro e tal. Aí eu descubro que eu tudo posso é passar por fome,
né, por pobreza, por situações difíceis. Aí a gente começa a tentar achar uns pedacinhos do Evangelho que faça sentido. Uns pedacinhos da Escritura que resolvam o nosso problema naquele momento emocional. A gente fecha a Bíblia, ora, abre aleatoriamente e quer achar o versículo que toque o nosso coração. Certo? Então, uma amiga espírita que faz isso. Certo? Ela fecha a Bíblia, ora, não sei para quem, e abre lá, né, e procura uma mensagem. E a Escritura não foi feita para ser lida assim. Ela não foi feita para ser pega como uma roleta russa, um biscoito da sorte japonês. Ela é um todo. Ela é um todo de revelação. Ela é um todo de Deus falando conosco. Tudo ali é santo, tudo ali é inspirado. O Antigo Testamento é santo, a genealogia é inspirada. Os trechos que você acha perigosos e difíceis são inspirados. Apocalipse é inspirado, ainda que você tenha medo de ler. Tudo ali é Deus falando com a gente, é Deus nos instruindo. É toda a Escritura como útil para a nossa vida e para o nosso ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra que de inspirada traz a ideia de sopro, traz a ideia de Deus nos soprando essa palavra, essa verdade. Os homens escreveram, Paulo escreveu, Pedro escreveu, Marcos, João, escreveram com indivíduos, para certo público. Eles estavam construindo o ensino. Mas enquanto eles construíam o seu ensino, o próprio Espírito Santo estava falando através deles. Isso é uma coisa que aconteceu historicamente com eles, que eram os apóstolos, eram pessoas ligadas ao corpo apostólico, e Deus estava inspirando essa palavra através daquele processo de escrita. A Bíblia não caiu do céu com capa preta e zíper, certo? Houve um processo de produção, e esse processo de produção foi completamente inspirado por Deus, de forma que cada palavra, cada trecho desse livro provém do Senhor. Nenhuma palavra foi colocada de forma errada aqui. É interessante o que Paulo faz quando ele escreve aos Gálatas, quando ele cita o Antigo Testamento, e ele vai falar que, olha só, Deus falou para Abraão que ele faria algo com o descendente, não com os descendentes. Ele falou o descendente, porque estava falando de Jesus. E perceba, Paulo vai criar teologia no fato do autor ter escrito no singular ou no plural. O fato de ter sido singular ou plural em um texto do Antigo Testamento, para Abraão fazia sentido teologicamente falando. Cada uso de palavra, cada forma como uma coisa é colocada lá, cada coisa que é dita nesse texto provém de Deus. Deus está falando conosco de forma inspirada. Isso aqui não é uma pregação de um pastor que você vai ter que analisar se está certo ou se está errado. Não é como um livro que você compra de um pregador e você pode gostar de uma parte e discordar de outra. Isso aqui é Deus falando de forma inerrante, santa, pura. Não tem erro nisso aqui. Os homens tentam convencê-lo de que as coisas estão erradas, mas eles geralmente nem sabem onde é que está errado. Os homens papagaiam as besteiras que ouvem no YouTube, em livros por aí, em pregadores mais ou menos, e acabam tentando se colocar contra a nossa fé. E muitas vezes eles nem têm contato com a Escritura de verdade para mostrar onde é que está o erro que eles dizem. Às vezes, quando a gente encontra algo que a gente acha que está errado na Escritura, é só porque a gente é burro mesmo, certo? E a gente começa a ler mais um pouquinho e descobre que não está errado. Eu acho que foi, eu não lembro quem foi que disse isso, foi Lutero, foi Whitefield, uma frase meio famosa, de que vou atribuir a todos os erros que encontrar na Escritura a minha própria falta de compreensão. Né? E com o tempo você descobre que é isso mesmo. A gente encontra na Escritura uma verdade tão una, tão boa, tão perfeita, tão coerente, que quando a gente começa a estudar de verdade, a gente descobre que isso é um todo que provém da mão do Senhor, que provém da voz do próprio Deus. E o próprio Deus fala através disso aqui. A gente pode ter confiança no livro. E essa confiança no livro é o que justifica que os nossos pés estejam fincados no livro. Que nós estejamos permanecendo nesse livro. E esse livro é útil. Ele diz que a palavra de Deus é útil, é proveitosa para ensinar, trazer esse ensino, para repreender, para trazer essa correção dos erros, né, para dizer o que é que está errado, para corrigir, para dar qual é o caminho certo, né, para instruir em justiça, para trazer esse conhecimento a respeito das coisas de Deus. A palavra de Deus é útil. É útil em todo o processo da atividade do pastor, é útil em todas as fases do aspecto de pregação. Ela é útil, ela é proveitosa. Ela é proveitosa. Será que a gente tem olhado para a Escritura como algo que tem utilidade na nossa vida? Ou a gente olha para a Escritura como, sei lá, aqueles livros de cálculo 1 da faculdade? Eu fiz 3 semestres de contabilidade na Federal do Ceará antes de ir para o seminário. E eu tive que fazer cálculo 1. E eu conversava com meus amigos que já eram contadores. Cara, tu já usou cálculo 1 em contabilidade? Nunca na minha vida. Né? E era uns negócios derivados, um negócio, meu Deus, Satanás inventou aquilo ali, certo? E ninguém nunca usou.
E ninguém nunca usou no trabalho de verdade do contador. E aí ficava pensando, mas para que eu tenho que aprender isso aqui? Para que eu tenho que ler esse negócio? Isso é inútil. Você pergunta para o seu professor de matemática, né? No ensino médio. Você levanta a mão, professor, já passou mais um dia, eu não usei Bhaskara na minha vida. Né? Ele vai dizer, não, isso aí serve para ser passado no Enem, aprenda. Né? Quando você passar no Enem, você esquece. Tá? A gente olha às vezes para a escritura como um negócio mais ou menos assim, certo? Isso serve para quê? É só uma teoria geral ali, eu leio os negócios, o pastor tem que achar alguma coisa para se ocupar, o teólogo tem que dar um jeito de justificar o salário dele. Então, tá lá a Bíblia lá para você ler, aprender os negócios. A gente não acredita que isso aqui tem utilidade. Isso aqui é prático, profundamente prático. De que teu dia a dia é transformado por isso aqui. Que o modo como você se veste, o modo como você fala, o modo como você conversa, o modo como você é marido, ou esposa, ou filho, ou pai, ou profissional, ou aluno, ou leitor, ou acadêmico, tudo na tua vida é modificado por isso aqui, porque isso aqui é útil. Às vezes a gente não acredita que é útil, porque a gente não faz parecer útil. Porque às vezes a gente prega, e sabe aqueles 3 pontos da pregação batista? Porque eu sou batista, certo? Pode dizer isso. Que eu aprendi isso, que os 3 pontos da pregação batista é que você lê o texto, você esquece o texto e você nunca mais volta para o texto. Né? Você sabe aquele negócio? Você lê o texto no começo para justificar que está na igreja cristã, né? Porque você não vai ler, sei lá, o Alcorão, você vai ler uma Bíblia. Né? Aí você lê um texto genérico sobre um texto sobre amor, e o texto fala um monte de coisa sobre amor. Aí você lê o texto e você começa a falar um monte de coisa aleatória sobre amor. Que não é o que o texto diz sobre amor. O texto fala algumas coisas sobre amor, e você vai falar outras coisas sobre amor, porque é o tema geral do texto. Aí você sai, conta as suas férias, aí conta de alguma coisa, aí reclama da roupa das meninas, aí fala alguma coisa de amor de novo, aí reclama do dízimo que está baixo, aí volta, aí termina falando alguma coisinha de amor e pronto. Sermão maravilhoso. Falou muito ao meu coração. Certo? A gente pega a escritura e ela é só uma desculpa. Ela está aqui em cima só de enfeite. Só para poder dizer que a igreja é cristã mesmo, é ter batista no nome. Minha igreja também é batista, então tem que ter um texto batista, que é a escritura. Né? Se eu pudesse mesmo, eu usaria um filme mó legal para fazer uma ilustração mais massa e tal. Né? Mas não, tem que ter o texto. Infelizmente inventaram esse negócio de ter que ler a Bíblia. Aí vira uma apurrinhação. Leu para quê? Né? Às vezes um dia eu preguei um sermão, estava aprendendo a pregar, preguei na escola, e o rapaz que estava ajudando lá olhou para mim, Iago, tudo que você falou foi muito bonito. Tudo que você falou estava certo, profundamente certo. Eu fui ficando feliz, né? Só não encontrei nenhuma relação com o texto que tu leu. Né? E às vezes assim, a gente traz sermões maravilhosos, às vezes baseados em outras coisas que não estão no que a gente leu. A gente não acredita que isso aqui serve para alguma coisa. A gente não acredita que o que está sendo dito tem utilidade. Então a gente lê o texto só para cumprir tabela. A gente não segue tentando explicar o que o texto diz. Porque a função do pregador não é outra, senão mostrar a palavra. A função do pregador não é outra, senão lidar com isso aqui que é útil. Se isso aqui é útil, é isso aqui que eu uso para ensinar. Se isso aqui é útil, então é isso aqui que eu uso para corrigir. Você chega no aconselhamento e o pastor às vezes não tem algo da palavra para dizer, é só lição de moral, é só um jeito de mudar o comportamento, é um tipo de behaviorismo cristão, que você muda suas práticas e acabou. E não tem Bíblia para resolver nada. E a doutrina da igreja não é mais baseada na Bíblia, é nas vontades daquele que tem mais do microfone. Se é o pastor, é do pastor. Se é do ministro de música que fala mais, é do ministro de música. Se é da esposa do pastor, que às vezes tem um espaço maior e tal. Que às vezes acontece, certo? O pastor é só o canal, né? Às vezes tem isso. Acaba que você tem nada mais do que uma competição de poder. Não existe verdade, existe poder. E aquele que tem o poder de falar mais, manda, constrói, baseia. E o pastor, e o ministro, e o pregador, e o professor de EBD, e qualquer um que se coloque sobre a igreja para ensinar, ele não tem autoridade nenhuma fora da Escritura. Ele não tem autoridade nenhuma fora daquilo que é dito, daquilo que é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão. A gente tem que usar isso aqui. A gente tem que ter centrado nisso aqui. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Se eu tenho um problema no meu casamento, nada é mais útil para resolver do que a Escritura. Se eu tenho um problema na escola, nada é mais útil para resolver do que a Escritura. Se eu tenho um problema na minha própria compreensão de mim e no meu próprio local do mundo, nada vai ser mais útil para resolver do que a Escritura. Eu tenho que amar a Escritura e usá-la na minha vida, e usá-la na minha existência. E por que a Escritura é útil? Ela é útil para tudo isso com que alvo? O verso 17 diz, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A Escritura é útil para que o homem de Deus tenha pleno preparo para toda boa obra. Essa palavra pleno preparo é uma palavra só no grego, certo? Uma palavra muito interessante. Se chama exertimenos. Olha que coisa feia, né? O grego, né? É bonito, mas tem umas palavras meio palavrão.
Essa palavra, ela é usada para falar de algo que é completo. Você enche algo até o tampo, sabe? Você completou. A palavra pode ser traduzida como ser plenamente preparado, completamente preparado, preparado no nível último, como um balde que já foi cheio até a tampa, não dá para encher mais. A palavra de Deus, então, ela se torna útil para que o homem seja completamente preparado para toda boa obra que ele vai fazer. Só com a Escritura, só com a Bíblia e nada mais, você já pode ser completamente cheio de preparo para toda boa obra. Paulo está dizendo que a Escritura é suficiente. Ela não é só útil, ela é suficiente. Você não precisa de nada além da Escritura. Esse é o texto que as igrejas reformadas sempre usaram, desde Lutero até aqui, para mostrar que nós não precisamos da tradição da igreja. Nós não precisamos de um corpo de magistério que adicione revelação. Nós não precisamos de um papa. Nós não precisamos de intérpretes autorizados. Nós não precisamos de outros livros, de Ellen White, de livro de Mormon, de outras pessoas que se dizem inspiradas. A gente só precisa do livro. A gente só precisa da voz de Deus. A gente não precisa de um profeta que venha trazer a nova verdade, que vai guiar toda a igreja. A gente já tem a profecia do Senhor. Está aqui. Esse é o guiar de Deus, é suficiente. Não significa que a gente não vai ter mestres sobre a igreja. Não significa que a gente não vai ter outros livros que são escritos, ou outras formas como Deus pode falar ao nosso coração. Isso significa que só a Escritura é o bastante e o juiz de todas as outras coisas. A Escritura está acima de tudo, e é ela que tudo julga, e é a ela que a tudo se submete, porque ela é útil para que nós sejamos preparados. Às vezes a gente quer ser útil para a igreja, e a gente vai buscar em tudo. A gente vai buscar treinamento e preparo em todas as áreas, a gente não é preparado na Escritura. A gente quer ser diferente do mundo, e a gente procura tudo, menos a palavra de Deus. E a gente deposita fé em outras coisas. Esse acampamento vai mudar a sua vida, né? Esse treinamento, esse seminário, eu vou para o seminário e eu vou ser mudado no seminário. Você vem para um congresso como esse e quer que sua vida seja medida em antes do congresso, depois do congresso, porque o congresso é poderoso, né? E todas essas coisas são instrumentos. São instrumentos para apresentar a palavra de Deus, que é útil. E essa utilidade para te deixar sábio, e sábio para a salvação em Jesus. O congresso, o acampamento, o livro, o seminário, se não for só um meio para te apresentar a palavra, não serve de nada, é inútil, porque é a palavra que é útil. É a palavra que tem utilidade para te transformar, para te mudar e para te deixar plenamente preparado. Um homem sozinho com a Bíblia destrona reis. Um homem comum com a Bíblia na mão pode destruir impérios. Foi isso que Lutero escreveu sobre a reforma, de que ele não fez nada. Ele diz até uma coisa engraçada, eu estava no bar com os meus amigos. E a palavra de Deus destronou imperadores como exército nenhum podia fazer. Eu dormia e a palavra fazia as coisas. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. A palavra que tem o poder de resolver todas as coisas. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra. A função de Timóteo no mundo era só essa, era prega a palavra. Prega. Timóteo tinha que ser diferente. E Timóteo ia ser diferente, não só permanecendo através de um assentimento intelectual. Ele seria diferente permanecendo através da pregação. Ele pregava a palavra, e porque ele pregava, ele tinha mais força para permanecer. Você quer permanecer crente na universidade? Prega. Você quer permanecer diferente do mundo na escola? Prega. Quer ficar diferente do mundo no contexto do trabalho? Prega. Porque se você for covarde agora, você acaba sendo influenciado, ou você influencia ou você recebe. Não tem neutralidade nesse mundo caído. Não tem como você ficar lá quieto na sua, vou só fazer o meu, passar desapercebido. E a impiedade toma conta do seu coração. Timóteo seria diferente pregando, porque ele ia ouvir o que ele dizia, porque ele ia verbalizar as verdades de Deus, e essas verdades de Deus iam afetá-lo também. E como pregador, ele não só pregava quem o ouvia de lá, ele também pregava para si, lembrava da verdade e continuava fiel em um mundo caído. A gente se afasta, a gente relaxa, a gente é influenciado porque a gente não prega, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente se afasta, quer ficar na nossa, não quer se queimar, não quer botar nada a perder. E talvez você devesse se queimar, talvez você devesse botar a perder. Talvez você devesse colocar em risco o seu crescimento profissional, o seu crescimento acadêmico, o seu relacionamento com as pessoas, em prol da pregação.
Não, mas agora eu estou aqui por baixo, quando eu for professor, quando eu sair do mestrado e estiver lá como professor, quando eu deixar de ser só o funcionário, quando eu for o chefe, não resolve. Porque você começa sendo covarde de baixo, e a covardia vai entrando no teu DNA, e você vai morrer um covarde pelas coisas de Deus. Você vai ser influenciado pelos pensamentos do seu tempo, e você morre calado. Aqueles que hoje eu conheço, que estão em posições de autoridade na sociedade, que pregam sem medo, são pessoas que estavam fazendo confusão desde baixo. O professor universitário que hoje tem coragem de pregar o evangelho, ele estava pregando o evangelho aluno. O patrão que tem coragem de pregar o evangelho, ele pregava o evangelho funcionário. Aquele que pai pregava o evangelho filho. Se a gente se acostumar e ficar calado agora, a gente morre. A gente morre sem coragem de abrir a boca para pregar o evangelho. Ah, mas eu vou perder, perca. Ah, mas vai custar, custe. Ah, mas vão tirar, que tirem. Mas você permanece fiel nessa escritura que te torna sábio para a salvação. Timóteo tinha que pregar. E tinha que pregar a palavra. Timóteo não tinha que falar coisas legais e interessantes para entreter a igreja. Timóteo não tinha que trazer algumas informações interessantes para a igreja ficar feliz. Ele não tinha que entreter e alegrar o povo. Ele tinha que pregar a palavra. Não eram coisas legais sobre a escritura ou curiosidades bíblicas. Era pregar a palavra. Muitos pregadores acham que aquilo que eles têm para dizer sobre a palavra é mais importante que a palavra em si. E preferem falar coisas legais sobre o texto do que falar o texto. E deixar que o texto fale. Deixar que o texto instrua. A gente abandonou a pregação expositiva, a gente abandonou essa tentativa de ler e entender e aplicar o texto na nossa vida. A gente prefere fazer qualquer outra coisa mais legal, que entreta mais, ao invés de deixar Deus falar, ao invés de deixar Deus instruir. Sabe, no seminário tem essas coisas. O seminarista chega na gente e diz: pastor, eu estou com um tema de sermão tão legal, eu preparei um sermão tão massa, estou encaixar o texto. Né? E o texto, ele é o acessório, ele não é o conteúdo, ele não é o centro. Termina o sermão e você pergunta: ah, mas como é que ele viu isso aqui? Onde é que ele tirou isso? Ao invés de você perguntar, você dizer: nunca tinha visto isso aqui antes. Agora está aqui óbvio no texto. A gente tem que terminar o sermão amando mais o texto. O sermão tem que terminar, não com as pessoas. Eu sempre tento fazer isso. O sermão termina e alguém chega para mim: pastor, que palavra maravilhosa. Eu sempre respondo: não é, rapaz, 2 Timóteo é um texto muito bom. Pastor, que sermão bom. É, rapaz, Mateus 16 realmente é um texto que diz verdades maravilhosas. E a gente tem que viver a vida voltando para o texto, tocados pelo texto, sermos homens do texto. Não sei como é que era aqui, mas no Ceará, há poucos anos atrás, talvez na época dos meus pais, meus avós, os evangélicos eram conhecidos como os homens do livro da capa preta. Era um jeito jocoso de se referir aos evangélicos. Lá vai os homens da Bíblia, do livro da capa preta. Era um negócio até meio ocultista, né? Estranho. Né? Mas a gente deveria voltar a sermos reconhecidos como homens do livro. Talvez isso se perdeu um pouco mais com os smartphones, tem a Bíblia no celular, nada contra, problema nenhum. Mas é interessante que nós sejamos reconhecidos como servos de um livro. Pessoas que amam um texto, que são tocados pelo texto e transformados pelo texto. Porque ele ia pregar o texto para permanecer no texto. Ele amava o texto, porque ele não queria sair do texto. Prega a palavra. Tem um texto reformado muito famoso chamado Segunda Confissão Helvética. Você pode ler em casa se quiser. A Segunda Confissão Helvética. É uma confissão de fé do século XVI, se não me engano, do tempo da Reforma, o século XVII. E tem um trecho que também é uma das frases mais lindas sobre pregação que eu já vi na vida. É uma frase muito simples. Diz assim, que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Paulo olha para Timóteo e diz: prega a palavra. Não é prega sobre a palavra, não é prega a respeito da palavra, é prega a palavra. A pregação de Timóteo tinha que ser palavra de Deus para a igreja. E só o seria se ele amasse o livro e transmitisse o livro. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Tudo que ele ia fazer tinha que ser em sujeição a essa e toda a escritura que é útil. Por que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Porque chegará o tempo. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os homens não vão aguentar a verdade. Os homens não vão querer a verdade. Os homens vão rejeitar a verdade, vão correr da verdade da Escritura como o diabo corre da cruz. Eles não vão suportar. Eles não vão aguentar. Mas, ao invés de querer suportar a doutrina, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres
mestres, segundo os seus próprios desejos. O homem, ao invés de querer ouvir a Escritura, ouvir Deus, ele vai querer ouvir outras coisas, e eles próprios vão levantar para si pessoas que satisfaçam suas vontades. Um pregador da prosperidade, ele não existe num vácuo. Ele existe em um contexto de pessoas gananciosas. Um pregador de um falso evangelho, ele não existe num vácuo qualquer. Ele existe porque pessoas amam aquele falso evangelho e pagam a conta disso. O homem que é membro desse tipo de igreja, ele não é vítima, ele é sócio, ele é cúmplice. Nós, como membros da igreja, somos participantes daquilo que é pregado. E precisamos amar a verdade, permanecer na verdade e amar tanto a verdade que a gente não aceita outra coisa no púlpito senão a verdade, senão a palavra, senão a Escritura, porque os homens desejam outras coisas, eles querem fábulas. Ele diz, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Eles não vão só ignorar o que é certo, eles vão amar o que é errado. Chesterton, que era um escritor cristão do passado, ele dizia que o problema de você parar de acreditar em Deus não é que você comece a acreditar em nada, é que você começa a acreditar em qualquer coisa. Eu estava na universidade, evangelizando um rapaz, ele tentando me convencer que Deus não existe, que a Escritura é invenção humana, não dá para acreditar em Deus, isso é uma idiotice, coisa de gente burra, é anticientífico. Deu 3 minutos, ele queria me convencer que existiam sereias. Né? E você percebe a loucura do mundo moderno. O homem deixa de acreditar em Deus e passa a acreditar em ET, passa a acreditar, sei lá, em perna cabeluda, mula sem cabeça, essas loucuras, né, em comunismo, essas coisas que não fazem nenhum sentido, certo? O homem para de acreditar em Deus e começa a acreditar em coisas que são completos absurdos morais. Eles não se voltam à verdade, mas se voltam às fábulas, se voltam às mentiras. Tu, porém, mais uma vez Paulo usa, tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Pregando a palavra, Timóteo cumpriria a obra de um evangelista. O evangelho é pregado através da pregação da palavra. Evangelizar, trazer as pessoas à fé, não é soltar frase espirituosa, sabe? Coisa de placa de caminhão, Jesus te ama e eu também, amém, esses negócios todos, o diabo é bom, o diabo não presta, Deus é bom, e tentar dizer essas frasezinhas para, Deus vai melhorar a tua família, vem para a igreja, lá é legal, sabe? A gente gosta de uns negócios meio... Cumprir a obra de um evangelista é pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, é usar a Escritura como útil, é transmitir a sabedoria que torna o homem sábio para a salvação, através da palavra de Deus. Você quer ser um evangelista? Você quer ser um pregador da palavra? Você quer trazer pessoas para a fé? Você quer ser alguém que lida com a Escritura? Você quer trazer as pessoas para o cristianismo? Não é só convidar para a igreja, é convidar para a palavra. Não é só vamos para o culto, é vamos aqui para a Bíblia. Trazer as pessoas à fé é um processo de transmitir aquilo que Cristo diz sobre si mesmo na palavra de Deus. Se nós não usamos a palavra, nós abandonamos o centro de permanência. Isso que Paulo escreve aqui, é a última coisa que Paulo escreve para Timóteo antes de ser morto. É o último ensino, ele já estava prevendo isso. E era a última coisa que ele queria dizer para o seu ministro. Prega a palavra. E permanece nessa palavra. Nós somos muitos aqui jovens, vejo muitos jovens. Jovens aparentemente adolescentes, jovens já adultos, ou outros jovens já de idade mais avançada, né? Mas igualmente jovens. Porque hoje em dia ser jovem é elogio, né? Se você não é jovem é quase crime. Né? Eu acho que o pior xingamento que tem para mim é ser jovem. Assim, ser jovem é uma infelicidade. Né? A gente tem que crescer logo porque ser jovem é sempre um problema, certo? Sempre um problema. Mas Paulo está escrevendo para um jovem. Timóteo era um jovem para os padrões da época. Ele era um pastor jovem. Paulo vai dizer que ninguém deveria desprezá-lo pela sua juventude. Né? E nós não devemos ser desprezados pela nossa juventude. Mas isso só acontece se formos um padrão. Se estivermos em oposição a esse mundo. E nesse processo amarmos a palavra. Ser um cristão é isso, irmão. Ser um cristão é ser um homem do livro preto. Ser cristão é fincar teus pés nesse livro. É amar esse texto. Não é só ficar vindo de encontro de jovens em encontro de jovens. Não é só ler um salmo aqui e ali. Não é fazer uma oração no banho. Ser crente é ser uma pessoa que é encharcada pelo livro. É amar esse livro, é ser transformado por esse livro. É ser uma pessoa que as pessoas percebem que tem um negócio que não é normal. E quando elas vão descobrir que tu é crente. Porque tu tem um valor correto, tu é fincado. O homem sem Deus vive sem saber o que é ética, sem saber o que é moral.
sem saber o que é o certo. Existia um escritor, encerro dizendo isso, na área da linguística, chamado Wittgenstein, e ele escreveu que talvez a grande obra que alguém podia escrever no mundo seria uma obra sobre ética, que seria a obra definitiva, uma obra sobre ética que não tivesse Deus na jogada. Porque para o homem sem Deus, se você tira o livro, a revelação do Senhor, e aí? Sartre dizia isso, que você ser um assassino ou um herói não faz diferença. Não faz diferença, se não existe um padrão absoluto para as coisas. O homem sem Deus está tateando, tentando encontrar alguma coisa que lhe dê uma razão, que lhe dê um objetivo. Eles vão enganando e sendo enganados. Deus nos deu um livro. Deus nos deu a palavra. A gente pode ouvir Deus falar. Se a gente permanece nisso, a gente tem um solo firme. A gente vive num mundo de gelatina, de mentes tão abertas que os cérebros já caíram no chão. A gente tem a certeza daquilo que é a voz do Senhor falando conosco. Sejamos homens e mulheres do livro, e vamos ser homens e mulheres que podem fazer alguma diferença nesse mundo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Te louvamos pelo livro que tu nos deste dos céus, através de homens santos que escreveram a tua verdade. Obrigado, Deus, pelo fundamento da sã doutrina, pelo fundamento, pela tua palavra, que tanto nos ensina a respeito das coisas. Nós possamos amar essa verdade, viver essa verdade, sermos moldados por essa verdade, para que então, Pai, esse mundo possa ser transformado por Ti. Um homem, Deus, sozinho com a Bíblia na mão, pode destronar reis, pode vencer exércitos, pode mudar ideologias, pode transformar a cultura. Faz-nos, Deus, igrejas do livro. Faz-nos, Deus, igrejas que amam a palavra. Faz-nos homens e mulheres que são imersos na Tua verdade. Os homens sem Deus tentam nos fazer descrer nisso. Outras percepções a respeito da fé tentam dizer que isso não é tão importante, que é só mais uma verdade. Mas nós sabemos a partir de Ti, Senhor, daquilo que o Senhor diz, que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nos faz cativos a Ti e cativos à Tua palavra. Se nós oramos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém.